em quais tipos de conflito ou processos o Sejusc atua. Atualmente, Friburgo, o Sejusc de Nova Friburgo recebe processos da vara de família, né, cujos conflitos mais frequentes são questões relativas à guarda, pensão alimentícia. A gente tem recebido aqui também, recentemente, bastante casos mais para a área da justiça restaurativa, em que a gente vai fazer um trabalho de reaproximação, retomada, reconstrução de vínculos entre pais e filhos, ou mães e filhos, em que esse vínculo houve por alguma situação, seja até por um impedimento, né, de ordem judicial ou por alguma questão decorrente dos próprios conflitos familiares de afastamento. A gente tem recebido alguns casos com resultados muito bons com relação à retomada e reconstrução desses vínculos familiares sob a ênfase da justiça restaurativa. Nós também recebemos casos que a gente chama de mediação pré-processual, casos ou de demanda espontânea, em que as pessoas têm algum conflito e procuram a gente para resolver espontaneamente, mas todo mês a gente tem uma parceria com a Defensoria Pública de Nova Friburgo e recebemos casos de família, né, em que não houve o ajuizamento de nenhuma ação e a gente atua aqui. Quando nesses casos existe menor de idade, crianças ou adolescentes, necessariamente a gente vai precisar virtualizar esse encaminhamento, ele vai receber um número de processo, mas a gente costuma explicar que não é um processo de uma parte contra a outra, é um processo porque ele precisa ser assim formalizado para obter a homologação judicial. O tribunal tem uma parceria com o Ministério Público e a esses casos pré-processuais, em que envolvam crianças e adolescentes, vão precisar da homologação. Então, a gente recebe esses casos e vale muito a pena eu ressaltar aqui esse projeto que nós temos com a Defensoria Pública, que uma vez por mês, a doutora Larissa Davidovich vem ao Sejusc Friburgo e ela vai justamente oferecer a orientação jurídica para esses casos pré-processuais e garantir que o termo de entendimento ou que o acordo ele possa ser homologado, porque vai estar devidamente instruído com às vezes alguns detalhes, né? Porque não é função do mediador fazer nenhum tipo de orientação, aconselhamento jurídico. Então a doutora Larissa vem, atende as partes e tira dúvidas, sugere acrescentar algum ponto, algum detalhe, para que esses acordos tenham uma validade, porque eles vão ser homologados e precisam obedecer, digamos assim, a alguns critérios. Um exemplo simples, né? Então, pai e mãe chegam a um consenso de que a criança vai ser buscada às 18 horas na casa de um genitor, vai ser devolvida às 19 horas na casa do outro genitor. Então, como é que a gente precisa detalhar isso? Como é que vai ser comunicado? Quem vai receber? De que forma será recebido? Com relação a valores de pensão alimentícia, vai ser descontado em folha? Caso haja perda do vínculo empregatício, como é que fica essa situação? Então, todo um detalhamento que é importante, que vai dar segurança jurídica a esse termo de entendimento, isso vai ser tratado por essa parceria que nós temos com a doutora Larissa, que também é mediadora. Então, o trabalho é muito interessante. A gente, no formato do projeto que a gente tem, um dos mediadores comparece à sessão de orientação jurídica para apresentar as partes e depois a doutora Larissa também assina o termo de entendimento. Então, resumindo essa pergunta número 4, além de receber processos da primeira e segunda varas de família, a gente também recebe casos encaminhados aqui pelo GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, são casos que envolvem conflitos de vizinhança, são casos que envolvem violência de gênero, e esses casos a gente vai trabalhar com o enfoque da justiça restaurativa. Não necessariamente vai ser uma conciliação, porque a gente vai precisar atender essas partes em separado sempre. A gente nunca vai colocar duas pessoas que têm uma ação no GCRIM para a sessão informativa de pré-mediação no mesmo dia, no mesmo horário. A gente avisa que vão ser atendidas em dias diferentes essas pessoas. Vamos ter uma escuta diferenciada, um acolhimento, entender qual a natureza da demanda e qual a melhor prática que vai ser aplicada.
se vai ser uma conciliação, se é uma relação de continuidade em que precisa ser trabalhado a situação do conflito a partir de uma prática restaurativa. Questão número 5. Do início ao fim da mediação, quanto tempo leva esse procedimento em média? A gente não precisa um número de sessões, porque o número de sessões vai variar da complexidade do caso, do nível de consenso que essas pessoas estão dispostas a construir aqui, do nível de comunicação em que as pessoas chegam. Tem pessoas que chegam, às vezes as partes chegam com uma boa comunicação e isso avança bastante a questão do tempo. Às vezes chegam pessoas aqui que nem sequer se falam, nem sequer se olham, então vai ser necessário mais um tempo para trabalhar. A gente fala que a mediação tem uma pauta objetiva e tem uma pauta subjetiva também. A gente fala que a mediação tem um terço de passado, um terço de presente, um terço de futuro, então é preciso haver um tempo de acolhimento, de entendimento da história daquelas pessoas, entender como o conflito está afetando essas pessoas no momento e o que elas querem fazer daqui para frente. Eu costumo evitar a palavra resolver, né? Mas em termos de novos acordos, novos entendimentos, novas formas de comunicação, para construir, principalmente quando tem criança e adolescente envolvida, um projeto de futuro para essa família. Então, a gente evita criar expectativa sobre a celeridade do procedimento. Mas, em média, a gente tem 4 a 8 sessões. Já tivemos casos aqui com mais de 10 sessões, mas devem ser a exceção, porque o objetivo da mediação não é um espaço terapêutico de acompanhamento, e aí vai depender também da habilidade do mediador de ajudar na construção da pauta, né, de trazer objetivamente as questões para o daqui para frente e conseguir ter um equilíbrio entre esse acolhimento, entre a importância de um espaço como expressão, mas também a importância de caminhar para a construção, né, de um termo de entendimento que possa fazer a composição das questões e apontar, né, para o futuro. Então, alguns casos em que a gente recebe do GCRIM, que não há uma relação de continuidade, 3 sessões de prática restaurativa são suficientes, na maioria dos casos. Quando existe uma relação de continuidade e outras questões para serem trabalhadas, os casos do GCRIM também normalmente não passam de 4 sessões de justiça restaurativa, não.